Graças a Deus, nós estamos de volta. Eu sou o Paulo Alves do Nascimento. Esse é o nosso canal, a Família Tradicional, a Pedagogia Infantil, à luz da Bíblia. Isso daí. Pessoal, nós vamos falar um pouco sobre a família tradicional. A gente vai dar uma ida lá no século XVI, né? Aquela coisa antiga, o castelo, né? Muita coisa antiga. O que acontece? A gente percebe que naquela época as famílias, né? Tinha ali o avô, a avó dentro daquele castelo, né? Ficava todo mundo junto, o pai, a mãe, né? Um dormia no quarto, aí quando tinha aquela hora da alimentação, né? Aí todo mundo se reunia aquela mesa lá, não é isso? Aí tava ali os filhos, né? Os netos, todo mundo junto ali. Era um negócio bem legal. Só que a gente tem um problema, pessoal. O que acontece? Uma coisa que acontecia muito naquela época é que o homem ele se achava o poderoso, né? Ele se achava o melhor de todos. Quando na verdade tem muitos historiadores que vão ter muitos nomes específicos para tratar essa questão, né? Esse lugar que cada um ocupava, vai falar que o mais velho ali, o vovô, a vovó, era o guardião do saber. Tem muitas palavras aí para a gente poder falar, só que aqui a gente está dando uma pincelada rápida falando sobre a questão dos problemas que deveriam ser tratados e não a destruição da família, porque o que aconteceu, essa história veio e chegou até nós, e as pessoas agora que começaram a pegar essa ideia, ler os livros, eles, não, vamos explodir a família tradicional, vamos acabar com tudo porque é uma bagunça. Não, não era uma bagunça. Da mesma forma que hoje nós temos algumas coisas erradas dentro do casamento, naquela época também nós tínhamos algumas coisas erradas. Se a gente parar para prestar atenção, a gente vai ver isso lá no Jardim do Éden, né? Se a gente olhar lá no Homem da Caverna, no Homo sapiens, a gente vai perceber que lá tinha os problemas. E quais são esses problemas? A gente vai falar que é um problema só. Qual que é o problema? É o pecado, certo? Então, o pecado é o quê? É aquele ato de você se dedicar a fazer alguma coisa e aquilo dá errado, tá? Então imagina, vamos lá, vamos pegar uma pessoa hoje, você que está aí ouvindo agora esse vídeo, né? Vamos supor, você estaria disposto hoje a assumir o lugar do prefeito, né? Você estaria disposto hoje a assumir o lugar do governador? Colocou você lá na cadeira de governador, o que você vai fazer? Vai ficar perdido. Coloca você lá sentado na cadeira do presidente da república, vai ficar perdido, tá certo? Por que fica perdido? Porque é algo novo, né? Algo novo para aquela pessoa. Então, o que acontece? Aquela pessoa que se casava, né? Tava ali o homem e a mulher juntos, eles tinham uma responsabilidade. Então, alguns até tinham uma orientação do que deveria fazer, mas também tinham uma orientação que seguia para o caminho errado, que era o quê? Que era a prepotência, que era o orgulho, né? Então a gente vê isso muito intrínseco dentro daquelas tarefas do passado, né? Com a chegada da tecnologia, com a chegada de muitos afazeres, as pessoas foram se desprendendo daquela tarefa que era ali específica. Então, aquela tarefa que era específica, vamos lá, o pai era aquele poderoso chefão. Ele se casava, agora ele já não podia ficar mais fazendo aquelas brincadeiras, ir para um lado e para o outro, tinha que assumir aquele papel, e aquele papel começava a trazer um peso sobre ele. Ele, né, em algum momento queria fazer uma outra coisa, queria sair, agora eu não posso mais. Queria sair para beber com os amigos, não, agora ele é um homem casado, né? Tinha que usar terno, gravata, tinha que estar lá na reunião da empresa. Então, são muitos detalhes que nós vamos observar nessa mudança de atitude. Qual que é a mudança de atitude? É aquele compromisso que a pessoa assumiu. Era solteiro, agora se casou, ele assume uma responsabilidade. E aquela mulher, ela estava junto com a mãe, né? E de repente ela assume um compromisso do casamento, agora ela sabe que ela vai ter filhos, né, e que ela vai gerar filhos. Geralmente nos historiadores aí, eles vão falar que a mulher é uma reprodutora, ela é vista como uma reprodutora, né? E se nós trouxermos para a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que aquele casal que se uniu, eles vão se tornar uma pessoa, tá? Vão se tornar uma pessoa. Então aquele casal se tornando uma pessoa, eles têm uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Os dois juntos, agora eles vão buscar o mesmo pensamento,
Agora eles vão buscar a mesma ideia, os mesmos sonhos. E quais são os sonhos que eles vão agora trabalhar em cima dele? Que é a criança que vai nascer, né? Aquele homem que fica distante da mulher, porque agora a mulher... Não, tá unido, agora é uma só carne, uma só pessoa. Eles vão ali juntos olhar para aquela criança, vão planejar a chegada daquela criança, vai planejar o momento no qual aquela criança vai se divertir, eles vão estar ali juntos, né? Eles vão sair agora desse castelo, né, que estava todo mundo junto, ou pode até ficar também ali, mas a ideia é que eles saiam, construam o seu lar, certo? Juntos eles vão construir o seu lar. E agora, juntos eles podem voltar para visitar aqueles familiares, né? No tempo passado não tinha o transporte, né, para se transportar de lugares distantes de forma rápida. Hoje não, hoje tem. Só vai para longe, né, tranquilamente, pega um transporte rápido e volta para perto daquela família, visita, passa um tempo, não é isso? Então a gente percebe que essa dinâmica da família, tá, é preciso essa visão. Qual a visão? A visão de que o casal, eles formaram uma só pessoa. Os dois juntos vão pensar em todos os afazeres. O homem tinha uma tarefa a cumprir, a mulher tinha uma tarefa a cumprir. Quando eles se casam, essas tarefas que eram específicas de cada um, elas agora vão ser pensadas juntos. O casal, ele junto, vai pensar as tarefas que são do homem, vai pensar as tarefas que são da mulher. Mas quais são as tarefas que são do homem? Quais são as tarefas que são da mulher, né? Então, tinha essa diferença. E essa diferença, ela foi colocada tudo no mesmo só lugar, só que houve uma desvalorização da posição. Qual a posição? A posição do homem e a posição da mulher. Então, essa desvalorização, essa mudança é que se deve pensar como tem que ser feita. Porque o homem era visto como um superpoderoso, né, o poder total, totalitário, e a mulher como a reprodutora. Tá? Era uma visão inadequada que se tinha, realmente precisava ser mudada, foi mudada, mas só que foi mudada de uma forma muito forte, né? Retirando a condição de um e de outro. E a gente precisa rever esses conceitos, rever essa condição, para que a gente não vá para o abismo, porque a família indo para o abismo, a gente perde aquela condição a qual a criança vinha sendo criada e teria ali um lar para se alegrar, aquele lar que aquela criança estaria ali usufruindo da condição de ver o papai e a mamãe, né? Então agora ele já não vem mais. Por quê? Porque o pai está num canto, a mãe está no outro, e aquela criança vai ver quem agora? Né? Vai ver aquele que estiver ao seu redor. E essa criança vai crescer sem o conceito de família, porque ela vai ver quem é ao redor, vai ver, né, uma pessoa que está cuidando dela, né? E quando ela crescer, ela tiver a sua condição de pensar, ela vai pensar o quê? Né? Meus pais me abandonaram, eu não tive pai, não tive mãe. Quem é essa pessoa que cuidou de mim? É minha mãe, é meu pai, quem, né? Então a gente precisa ter esse horizonte, esse espaço para pensar. E se a gente parar para pensar melhor ainda, o que a gente vai observar? Né? A gente está falando aqui do século XVI, né? Poderia ser qualquer outro século aí. Então a gente está falando do século XVI, esse que o homem já está dentro da cidade, né? Está ali tendo aqueles cursos que vão ensinar, que tinha os livros que falavam sobre moral e cívica, né? A organização social e política do Brasil. Tudo isso estava precisando de ser reformulado, estava sendo ali estabelecido. Então, o que a gente precisava entender? Que aquelas crianças que estavam nascendo, elas precisavam saber daquilo dali, porque senão ia virar bagunça depois. É o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma desorganização total, porque as crianças hoje, que têm hoje 15 anos, né? Se a gente comparar com as crianças desse século XVI aí, as crianças tinham um conhecimento aí profundo. Hoje as crianças de 15 anos mal sabem ler e escrever, né? Do século XXI, mal sabem ler e escrever. Você pegar para fazer uma conta, não sabe, né? Se perguntar o que o político faz, não sabe. Naquele tempo já sabia. Naquele tempo a criança sabia, não só sabia, como já estava com preparo para assumir o cargo, com 15 anos. Né? E a gente vê hoje a pessoa com 15, 16 anos, o que ela sabe? Né? Então,
é essa a questão que a gente precisa trazer para o nosso conhecimento hoje, né? O que que se perdeu? Por que que houve essa mudança, certo? Então a gente precisa pensar isso, tá bom? E eu creio que hoje os pais, né, eles não querem ver seus filhos assim, sem saber nada, né? A pessoa está se formando na faculdade, vai procurar o que aquela pessoa sabe, aquela pessoa nem bem de comentar aqui, né? Então, você vê essa disparidade de conhecimento, de condição de uma pessoa assumir um cargo, né? Uma pessoa assumir um cargo e ter uma confiança para agir. A pessoa assume com caráter, não, isso aqui precisa ser feito dessa forma. A pessoa assume o cargo hoje e ela, não, vamos fazer assim, e faz assim daquele jeito que a pessoa está falando. Aí a pessoa comete aí vários erros, vários crimes e nem sabe que cometeu e está tudo previsto na lei. Por quê? Porque não teve o ensinamento, né? Aí a gente vê as pessoas falando, ah, porque o fulano cometeu o crime Y, o crime X, o crime... Mas ninguém sabe. Por quê? O conhecimento não foi passado, ele foi cortado. Então, vamos fazer essa reflexão, tá? Vamos repensar essa questão da família tradicional, porque se nós continuarmos retirando aquilo que precisa ser ensinado, né, nós vamos voltar ao passado. Nós vamos voltar lá, o homem da caverna, aquele homem que ficava escondido no canto. Hoje tá tudo aí. Fica em casa, né? Fica em casa. Daqui a pouco, os engenheiros que fazem as casas não vão fazer mais casa, porque tá todo mundo em casa. As casas vão apodrecer, vão quebrar. Quem que vai construir? Vão voltar para a caverna. E aí a pessoa não tem mais o conhecimento, disposição para fazer, aí vai estar um dando flechada no outro. Tá bom? Então vamos repensar a nossa condição de família tradicional, porque a família tradicional é a base do conhecimento. Os gênios que existiam no passado, hoje não tem mais gênio. Procura aí um gênio que existe no século XXI, né? Tá bom? Então vamos lá fazer a nossa oração. Desejo a todos aí uma grande reflexão, que o Papai do Céu nos ilumine, amém? O texto para a gente meditar é o texto do Salmo 133, já lemos aqui várias vezes, versículo 1 que fala, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, amém? Oremos a Deus. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa reflexão, que cada um possa ser, ó Deus, iluminado pelo Senhor. Guarda o nosso Brasil e que a paz seja proclamada pelo mundo em nome de Jesus, amém? E graças a Deus.